Olá pessoal, estamos aqui mais uma live nessa noite. Por conta que o Instagram está avisando os meus seguidores sobre a live, estou aqui só consertando a conexão, tá tudo ok. Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Neymar, reflexoterapeuta. E logo vou começar a falar aqui a respeito de medos e desafios para o reflexoterapeuta que está começando a profissão. Quais os medos, quais os desafios que ele enfrenta antes de iniciar os seus atendimentos. Boa noite, Reflexologia Vila Velha, é isso mesmo? Está conseguindo ouvir? Tá bom assim a imagem? Olá, boa noite, Adriana, terapeuta holística, Rafael Prata, Miriam Passos Ré, Vilma Gomes, Garcia Carminha. Boa noite, que legal. Olá, gente. Cristina Carvalho, boa noite. Rafael Prata, que bom ter vocês aqui. Essa live é uma live assim muito simples. Elisiane, boa noite. Uma live assim muito simples. Eu quero falar com os novos reflexoterapeutas, né? Quem está iniciando nesse ramo da reflexologia. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero falar a respeito de medos e desafios. Quais os maiores medos, quais os maiores desafios que o reflexoterapeuta enfrenta? Vou só baixar o som um pouquinho, para não ficar muito alto. Ficou melhor assim. Então o que acontece? Como todas as profissões, o reflexoterapeuta ele passa por desafios, passa por medos, né, que vai enfrentar na profissão. Olá, Neymar, terapeuta, meu xará. Neymar, gente, segue o Neymar, ele é meu xará, ele é lá de Sete Lagoas. Ele também faz várias terapias holísticas, tá? Pode seguir o Neymar, é o Neymar com I, igual eu mesmo. Então, eu quero falar a respeito desses desafios. Então, toda profissão, seja ela qual for, seja formação, você forma para fazer um curso, você forma, por exemplo, tem pessoas que formam em direito para ser advogado, formam em fisioterapia para ser fisioterapeuta, né, logicamente, medicina. Então, o que for, qualquer tipo de formação, quando a pessoa ela vai enfrentar o mercado de trabalho, dá aquele frio na barriga, aquele medo. Por mais que as pessoas estejam preparadas, né, tanto com bagagem de conhecimento, mesmo que ela saiba a praticar, fazer as práticas, ela sabe, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui antes de falar da reflexologia. Uma pessoa que trabalha como instrumentador cirúrgico. Então ele está ali auxiliando o médico na cirurgia. Então, quando esse instrumentador cirúrgico estava fazendo o curso dele, ele aprendeu quais materiais que é utilizado, nome de material, então tudo ele estudou, tudo ele aprendeu. Só que quando ele forma, ele arruma um emprego, ele é chamado para trabalhar naquilo que ele formou, dá aquele frio na barriga, dá aquele medo de exercer a profissão. Ele está preparado intelectualmente? Sim. Mas o que está faltando para essa pessoa? Ele está precisando de um preparo psicológico. Então ele precisa ir no psicólogo para isso? Neste momento não. Se fosse, imagina, todas as pessoas que formassem um curso tiveram que passar com um psicólogo para depois para trabalhar na função que estudou. Então, ou seja, a pessoa tem um preparo intelectual, tem um aporte de conhecimento, a pessoa estudou, ela pesquisou e ela praticou. Aí chega a questão do mercado de trabalho, aí vem aquele medo. Agora falar propriamente para os reflexoterapeutas. O reflexoterapeuta, tá? Ele aprende a anatomia dos pés, ele aprende sobre o corpo humano,
ele aprende um pouco sobre a anatomia dos pés, ele aprende os pontos corretos, ele aprende o mapa do corpo em si, onde estão todos os órgãos do corpo. O reflexoterapeuta ele estuda as contraindicações, a história da reflexologia. Então ele tem uma gama de conhecimento muito grande. Inclusive no meu curso de reflexologia online, eu preparei uma apostila baseada na experiência que eu tenho, nas pesquisas que eu fiz. Eu comprei praticamente todos os livros que existem sobre reflexologia, eu corri atrás, pesquisei, comprei esses livros, estudei em cima deles e peneirei as informações, as melhores informações possíveis e coloquei na minha apostila. Então está uma apostila muito bem embasada e também na experiência que eu tenho como reflexoterapeuta. Eu não só dou aula de reflexologia, eu também atendo reflexologia. Às vezes você entra na internet e acha um curso lá barato de reflexologia. Não estou falando mal, que eu não sei, não conheço outras escolas de reflexologia, conheço algumas. Mas a pessoa ali ela estudou para dar o curso. O meu diferencial é o seguinte: eu estudei, pesquisei, dou o curso e atendo como reflexoterapeuta. Eu tenho experiência no dia a dia. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, as pessoas, os alunos, os novatos que estão entrando na área da reflexologia, quais os medos? Quais os desafios? Então eu anotei algumas coisas aqui para pontuar para vocês que o primeiro medo do reflexoterapeuta é esse. Será que sei praticar sozinho aquilo que eu aprendi? Esse é o primeiro medo. Ele estudou a apostila, ele estudou a anatomia dos pés, ele estudou como faz, as manobras dos pés, os pontos a ser trabalhados, ele estudou onde estão os órgãos do corpo. E ele tem esse medo. Será que eu sei atender sozinho? Será que eu vou conseguir atender sozinho? Será que eu vou fazer errado? Então tem esse medo, tem esse receio. É normal ter esse medo. Eu tive esse medo também. Então quando eu fiz o curso, eu estudei também, lógico, muito, pesquisei bastante. E antes de oferecer o meu trabalho para as pessoas assim fora, da minha família, comecei a atender a minha família. Eu atendi as pessoas que estão próximas de mim. Então eu atendi e perguntava: e aí, você gostou? A pessoa: que bom, que maravilha. Então, o conselho que eu dou é esse a vocês. Iniciou agora, atenda as pessoas próximas de vocês. Atenda um parente, uma esposa, a namorada, a mãe, o pai. Atenda as pessoas, tá? E peçam a elas um feedback. O que é o feedback? É uma resposta. Fui bem. O que você achou? Tá? Ou seja, você tem um conhecimento, você estudou, você está praticando aquilo que você aprendeu. Essa é a diferença básica da reflexologia e da reflexoterapia. A reflexologia é o conhecimento dos reflexos. Então, logia é estudo do conhecimento dos reflexos. A reflexoterapia é colocar na prática aquilo que você aprendeu. Isso é reflexoterapia. O segundo medo: será que o meu paciente, o meu cliente vai gostar ou gostou do meu atendimento? É o que eu falei aqui agora. Você primeiro, ao terminar um curso, atenda as pessoas próximas de vocês. Porque elas vão poder saber opinar, dar opinião, se gostou ou não. Tá ok? Agora, tenha certeza do seguinte: que você estudou, você sabe a prática, você conhece a prática da reflexologia. Por mais que a pessoa fale: não gostei. Tudo bem, ele não gostou, mas você praticou a reflexologia, a reflexoterapia. Então, esse segundo medo é esse. Será que a pessoa gostou ou não gostou mais? Tá ok? Outro assunto também que eu gostaria de ponderar, outro medo. O reflexoterapeuta ele tem muito medo de colocar um preço, colocar um valor na sessão dele. Então ele fala assim: quanto eu vou cobrar? Como é que eu vou cobrar? E agora? Qual o valor que eu vou dar na minha sessão? Eu sempre aconselho o seguinte: você vai observar o bairro que você mora. Se você vai oferecer a sua sessão para o bairro, para a região que você mora, você analisa, eu parto desse princípio, você analisa mais ou menos o perfil social das pessoas da sua região. São pessoas de um padrão baixo, um padrão médio, um padrão alto, tá ok?
E igual, por exemplo, tem sessões minhas, eu atendo em Belo Horizonte, eu atendo em bairros também, bairro de classe alta, que eu já atendi e atendo até hoje. Então tem algum desses bairros, que a minha sessão, ela chega até R$ 170. Porque o perfil daquelas pessoas lá pagam R$ 170. Agora, eu não posso pegar esse valor, né, daquele bairro de pessoas do nível bem mais alto e trazer para o meu bairro. Não que as pessoas não tenham condições de pagar. Condições de pagar tem. Só que as pessoas não valorizam. Elas acham um valor muito alto, etc. Entendeu? Então eu aconselho o seguinte: você faz o seu preço baseado na realidade que você vive. Entendeu? E essa é a primeira dica. Então, esse é o outro medo do reverso terapeuta. Quanto eu vou cobrar? Qual o valor que eu vou dar em minha sessão? Então, se cabe a você analisar isso e decidir, tá bom? Não tem como eu falar, Neymar, falar assim, você vai cobrar X, cobrar Y. Não tem como eu falar isso. Então, você vai avaliar o que você acha melhor. Então, padroniza um valor, tá? Padroniza um valor do seu bairro, da sua região, e padroniza um valor de um bairro de uma classe mais alta, uma classe média alta, ok? Então, assim, esses são medos básicos do reflexoterapeuta. É o medo de não saber dar um preço da sessão, é o medo de não saber atender, o que vou falar com a pessoa. Na sessão de reflexoterapia, quem fala mais é o paciente. Então, você, reflexoterapeuta, você tem que saber ouvir o que a pessoa está falando, pontuar o que ela está falando. Muitas vezes, você atende uma pessoa com um determinado problema X, mas pela fala dela, pelo conversar dela com você, você vê que uma pessoa às vezes é negativa demais. A pessoa só reclama, tudo para ela não está bom, tudo está ruim. Então o reflexoterapeuta ele tem que estar pronto para ouvir, tem que ouvir. Nosso papel não é papel de psicólogo, igual eu falo. Nós não substituímos nenhum profissional. A pessoa que procura o reflexoterapeuta, ela pode ir no médico, normalmente. A pessoa que procura um reflexoterapeuta, ela pode ir no psicólogo, normalmente, pode ir no psiquiatra, normalmente. O nosso papel, a nossa função não é substituir os profissionais. A nossa terapia, a reflexologia, a nossa terapia é uma terapia complementar, ou seja, nós complementamos um trabalho que está sendo feito por outros profissionais. E há muitos casos, eu converso com muitos reflexoterapeutas de vários lugares do Brasil, e o senso entre nós é muito interessante, porque há pessoas que, um determinado problema, ela vai num certo médico e procura o reflexoterapeuta. E a reflexologia, a reflexoterapia vai melhorando essa pessoa, e o próprio médico, que a pessoa fazia acompanhamento, ele diminui o medicamento ou ele corta o medicamento. Então quem faz isso é o médico, não somos nós reflexoterapeutas. Nós não substituímos medicamento de ninguém, nós não damos opinião em medicamento de ninguém, nós não trocamos, nós não suspendemos nada. Nós fazemos a reflexoterapia. E o corpo da pessoa, o organismo da pessoa que está recebendo a reflexoterapia, que vai responder esses estímulos, e o médico que vai acompanhar isso. Então, não tenha medo também. Por exemplo, o reflexoterapeuta tem medo de fazer a reflexologia e não dar certo. Por exemplo, eu vou atender uma pessoa com fibromialgia, mas estou com medo de chegar lá, a pessoa não sentir nenhuma melhora. Você não precisa ter esse medo. O que acontece? Você vai fazer o estímulo no pé dessa pessoa, o organismo dela vai responder ao estímulo que foi feito. Nós não fazemos milagre. Você não vai chegar naquela pessoa e falar assim, eu vou pôr a mão no seu pé aqui, fazer a manobra, você vai ser curada. Nós não falamos isso também não. Nós temos certeza que o corpo, de uma forma ou de outra, vai responder ao estímulo. Há quanto tempo que demora isso? Não sei. Há pessoas, eu digo assim, que eu já atendi, que eu tenho experiência, há pessoas que respondem ao estímulo da reflexologia, da reflexoterapia, no mesmo dia.
Tem pessoas que respondem ao estímulo no dia seguinte. Tem pessoas 3 dias depois. Então assim, não é padronizado. Porque, por exemplo, o meu organismo não é igual ao organismo de vocês. O organismo de uma pessoa não é igual a outra. Até mesmo a mesma família, uma família de 5 pessoas, um exemplo, uma família de 5 pessoas. Cada um tem um organismo diferente do outro. Então, outro medo da reflexoterapeuta é esse. Será que a pessoa vai ser curada? Será que eu vou sair de lá e a pessoa vai ser curada na hora, instantaneamente? Não, não é dessa forma. Nós não fazemos milagre não, tá? Eu quero contar com uma experiência para vocês que eu tive, tá? Foi ano passado foi aqui perto, não estava muito longe, estou em fevereiro, né? Ano passado tem pouco tempo. Eu tive em Ribeirão das Neves para atender uma moça. Essa moça estava com o nervo ciático pinçado entre as vértebras. Aqui está o nervo ciático, entre as vértebras delas, as vértebras pinçaram o nervo ciático dela. Consequentemente, o nervo ciático, que ele desce para as pernas, ali, ramifica para as pernas dela, ela sentia dormência na perna e muita dor. Tá? E eu lembro que eu cheguei na casa dela, ela estava deitada assim na cama, estava ela, a mãe dela, a filha dela. E ela falou assim: moço, eu tenho que trabalhar hoje à tarde, meu atestado acabou, e eu não fui no médico para renovar meu atestado. O que você pode fazer por mim? Aí eu falei assim: olha, milagre eu não faço. Eu vou fazer a reflexoterapia e seu corpo vai responder ao estímulo. Pois bem, aí fiz a manobra no pé direito, no pé esquerdo, fiz toda a manobra de compensão, apertei bastante ali, fiz bastante a área do nervo ciático. Inclusive aqui eu te mostrar para vocês que o pé, aqui é o nosso pé, aqui toda a nossa coluna, aqui no nosso pé, aqui embaixo, aqui ó, pertinho do calcanhar, é a área do nervo ciático. Então eu fiz bastante manobra nessa região aqui do nervo ciático dessa moça, tanto no pé direito como no pé esquerdo. E quando eu cheguei lá, ela estava deitada, levantou e estava andando, rastejando a perna de dor, a perna direita. E eu fiz a manobra no pé direito e no pé esquerdo. Falei assim: pode pisar no chão e dar uns passinhos para a gente ver. Ela andou e falou assim: minha dor diminuiu um pouco. A dor dela não cessou, diminuiu um pouco. E ela falou assim: eu estou bem melhor que antes de você chegar, eu estou muito bem melhor, estou sentindo bem. Aí a mãe dela perguntou assim: você vai conseguir trabalhar hoje, minha filha? Ela falou assim: vou conseguir, mas estou bem melhor. Então, ou seja, é uma questão de 50 minutos. Eu fiquei mais ou menos 25 minutos trabalhando em cada pé. E ela conseguiu andar, dar uns passos e falou que ia trabalhar ali à tarde. E foi para trabalhar mesmo. Tá? E há pessoas que eu atendi com um problema parecido, e a pessoa falou assim: ah, não senti diferença nenhuma não. Senti um pouco de diminuição na dor, mas não senti diferença. Então, para vocês verem uma coisa, cada organismo responde de uma forma. Então não padronize, gente, organismo de ninguém não. Nem todo mundo tem o organismo igual, ok? Então aí minha amiga Daniela, reflexoterapeuta, lá de Fortaleza, topzera, Daniela aí, viu? Aprendo muito com ela, me ensina muitas coisas. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: então o medo, um dos medos, né, do reflexoterapeuta é medo de chegar lá e nada acontecer, a pessoa não respondeu o estímulo. Então, gente, não confunda reflexoterapêutico com curandeirismo, ok? Nós fazemos o estímulo, o corpo responde ao estímulo que está sendo feito. Vocês que chegaram agora na live, eu não gosto de live muito extensa não, para vocês não perderem a live, quiser ver a live do início, eu vou postar no meu canal do YouTube, tá ok? Topzera. Então, gente, é isso. Então, pontuando de novo, os medos do reflexoterapeuta que eu falei. É o medo de: será que estou fazendo certo? Estou praticando certo? O segundo medo: será que meu cliente, meu paciente vai gostar ou gostou da reflexoterapia? O terceiro medo: qual valor cobrar? Que valor que eu vou cobrar dessa pessoa? Tem gente que não sabe dar o valor do trabalho. E outro medo é esse: eu vou atender a pessoa, será que vai haver alguma resposta? Será que ela vai melhorar? Ok? Uma coisa que eu acho assim,
todos nós, reflexoterapeutas, nós não saímos da nossa casa para brincar com as pessoas. Ele está perguntando aqui, a Silveira 5434, mostra aí no pé onde que é a coluna de novo. Vou mostrar. A coluna, ela está nessa área aqui do pé, na área interna do pé. Por exemplo, pé direito e pé esquerdo, tá? Então aqui, ó, você tem os pés aqui. Aqui no meio, aqui, ó, é a coluna completa, tanto no pé esquerdo como no pé direito. Aí aqui, ó, divide cervical, que vai da ponta da unha até perto do osso da joanete. Então, cervical, aqui do osso da joanete, aqui embaixo, na metade do pé mais ou menos, é a torácica ou a dorsal. Depois, a lombar, aqui para baixo, a região do sacro e a região do cóccix, bem aqui embaixo, onde passa o nervo ciático, tá ok? Então a coluna vertebral está toda aqui, ó, a região toda do pé. Então quando você pega em cima do osso do pé, é a parte óssea da coluna. Quando você pega na parte de baixo um pouquinho da coluna aqui, ó, é a área muscular, tá ok? Espero ter respondido isso, Silveira. Então, o que eu estava dizendo, há muito medo de profissão, as pessoas têm medo, sabe? Então, o medo, assim, muitas vezes, o medo, ele é bom pra gente. É bom sentir medo, mas o medo, ele tem que ser um tempero da nossa vida, tá ok? Mas um tempero demais estraga, então a comida muito temperada, ela estraga. Então o medo da nossa vida é da mesma forma. O medo, ele nos ajuda. O medo, ele nos dá uma direção para a gente raciocinar. Agora, o excesso de medo é paralisante, ele nos paralisa. Tanto é que uma pessoa que tem medo de tudo, ela não sai de casa. Uma pessoa, quando está com depressão ou pânico, eu já tive pânico, eu sei como é que é o pânico. Por nada, Silveira, fica à disposição. Então, o medo é paralisante. O medo é um tempero, igual eu estou falando. Excesso de medo estraga tudo. É como se fosse colocar muito tempero na comida. E o medo, as pessoas quando estão muito com medo, tem medo de dar um passo. Então há pessoas que ela formam num curso, ela faz um curso, é um curso do sonho dela, da vida dela. Na hora que ela forma, aparece a oportunidade de trabalho, ela fica com medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser um bom profissional? Então esse medo é paralisante. Então nós temos que lidar com esse medo. Todos nós, qualquer profissão, qualquer formação, nós sentimos medo. O medo é comum. O medo é normal. Só que nós temos que colocar na nossa mente o seguinte: você estudou, você sabe, você tem capacidade, você tem conhecimento, você tem as armas certas para trabalhar. Então não deixe o medo te paralisar, não. Você estudou, você sabe, coloque em prática. Seja um reflexoterapeuta de verdade. Entendeu? Atenda, você começa a atender sua família, depois você oferece o trabalho para pessoas de fora da sua casa. Estou falando por mim. Isso aconteceu comigo. E nunca mais eu parei. Eu tenho pessoas agendadas quase todos os dias. Tem dia que eu não agendo porque eu não quero agendar ninguém. Então eu agendo, fico em casa tranquilo. Mas quando eu quero, eu agendo. Tem dia que eu já fiquei de 8 da manhã até 8 da noite atendendo reflexologia. Eu já atendi num dia inteiro. Nesse dia que eu peguei de 8 da manhã até 8 da noite, eu atendi, acho que foi 12 pessoas. Num dia só. Pensa bem. Em um dia, de 12 horas, eu atendi 12 pessoas. Eu parei uma horinha para almoçar e voltei de novo. Ok? E você também percebe outra coisa. Você que está com medo aí de atender, alguma coisa assim. Quanto mais você aumenta esses atendimentos, mais sensível você fica com a questão do pé. Por exemplo, você está lá fazendo a reflexologia no pé da pessoa. Quanto mais tempo você pratica isso, você já bate o olho aqui e já vê todos os órgãos debaixo do pé da pessoa. Eu no início eu pegava o mapa e ficava aqui com o mapa aqui e olhava o pé. Não é vergonhoso fazer isso. É normal fazer isso. Nós estamos aprendendo. Então, com o tempo, você vai assimilando tudo. Você assimila
onde está a pituitária, onde está o hipotálamo, onde está a garganta, onde está a tireoide. Isso é questão de tempo. Então, quanto mais você praticar a reflexologia, mais você vai ficar sensível, né, ao pé. Você vai ver o pé, você vai tipo conversar com o pé da pessoa. É engraçado isso. Que tem uma área da reflexologia chama linguagem dos pés. O que é a linguagem dos pés? Os nossos pés, eu sei que tem vários formatos de pés, formato de unha, de dedo, etc. Na linguagem dos pés, nós aprendemos que algumas características das pessoas, elas são mostradas pelos pés. Por exemplo, uma joanete, um calo, tudo isso tem a ver com a linguagem dos pés. E com o tempo você vai praticando a reflexologia, você está atendendo seu cliente lá, seu paciente, você consegue ver algumas características dele pelos pés dele. Lógico, você não vai falar com ele, ficar falando com ele toda hora. E é uma coisa muito séria também. Então tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de tato. E por que você está lá atendendo ela? Para quê? Para ficar falando da vida dela pelos pés dela? Não, de forma alguma. E essa é a live de hoje, gente, uma live assim muito simples. Eu não gosto de live assim muito extensa. Por quê? Porque é chato, enjoativo, né? E amanhã a gente vai trabalhar, né? Todo mundo vai trabalhar, a maioria de nós. E é ruim ficar assim, conversando, uma live muito chata, muito cansativa. Então eu sou muito objetivo na minha live. Então a minha live, assim, geralmente, agora são 9h30. Uma live de meia hora, para mim está excelente. Então terminando aqui a live, eu vou salvar essa live, vou ver se consigo colocar no YouTube hoje. Então quem aí não se inscreveu no meu YouTube, entra no YouTube, digita Neymar Reflexoterapeuta. Lá no YouTube, se inscreva lá, tá bom? Deixa um like, eu vou postar essa live lá daqui a pouco, mais tarde eu posto lá. Tem uma pergunta aqui, ó. É Silveira 5434. Ele está perguntando o seguinte: Joanete significa o quê? Vamos lá. O que é Joanete? Na Joanete, ela fica mais ou menos aqui, nessa região aqui do dedo. Tanto do pé direito como do pé esquerdo, tá? Há pessoas que falam coisas erradas. Falam que o osso cresceu. Gente, o osso não cresce assim, não. Uma pessoa na fase adulta, o osso para de crescer. Então, a joanete não é osso que cresce, não. É um músculo, né, que ele empurra o osso aqui para fora. Então, é algo assim, não posso dizer, tem um termo certo de falar, mas esqueci, que tem a ver com muscular. Então, ele empurra o osso aqui para fora. Então, o que significa, na reflexologia, a joanete? As pessoas, né, 90 ou 99% das pessoas que têm joanete, são aquelas pessoas que elas fizeram muito pelos outros e receberam muita ingratidão nisso. Por exemplo, uma pessoa que você fez demais com um amigo seu, com um colega seu, com um parente, você não fez nada, você não fez sem querer nada em troca, só que as pessoas, elas foram ingratas com vocês. Então, o nosso pé, ele dá uma joanete do lado para lembrar isso. Lembrar as ingratidões da vida que você recebeu. Ok? Então, geralmente, joanete significa isso. Tá bom, Silveira? Joanete é a ingratidão que você recebeu ao longo da sua vida. Tá? E assim, é tão verdade isso, assim, eu acredito tanto nisso, que algumas pessoas que eu atendo, que tem a joanete muito exacerbada, aí eu pergunto um pouco sobre a vida dela, converso com ela um pouco, e elas confirmam isso. São pessoas que fizeram muito pelas outras e receberam ingratidão naquilo que elas fizeram pelas pessoas. Eu repito, não que elas fizeram querendo algo em troca, mas elas receberam ingratidão por isso. Então, a explicação da reflexologia é essa, tá ok? Aí, Amanda, tá vendo? Então você fez muita coisa pelos outros. A Amanda falando aqui, ó, vixe, eu tenho joanete. Então pode ter certeza disso. Começa a voltar lá, Amanda, lá atrás, no seu passado lá. Você ajudou muitas pessoas, essas pessoas foram ingratas com você. Então pode ter certeza que a joanete é isso. Não é só o calçado, não. Tá ok? E, Silveira, espero ter respondido a sua pergunta. Tá ok? Então, joanete é isso. Aqui não tem como falar tudo, gente. É muito interessante e como posso dizer,
A live, eu não gosto de live muito comprida, muito... Um dia eu posso fazer aqui uma live sobre... Aí nos 2 pés ainda, Amanda. Você fez muita coisa boa pelos outros, hein? E voltando aqui, ó. Então tem muitas coisas, tem calo, formato de dedo, espaçamento entre os dedos, formato de unha. Vou falar mais uma dica para vocês aqui. A Vânia Luz falou que não tem joanete não. Muito obrigado, mano. Ô Vânia, não quer dizer também que você seja uma pessoa boa não, tá ok? Tá, gente? Ó, presta atenção. Não quer dizer que a pessoa que não tem joanete não seja uma pessoa boa que fez bem para os outros também não, tá ok? Mas na reflexologia a explicação é essa. Vou falar outra informação aqui. Você conhece alguém que dorme muito mal à noite? Ou vocês também que dormam, talvez durmam muito mal? Eu durmo bem. Eu deito na cama aí, uma coisa assusta, apago, 5 horas da manhã o relógio espera me trabalhar. Eu durmo super bem. Pessoas que têm problema com a questão de insônia, é bem aqui, ó. O dedão do pé, você tem aqui a unha, aqui, ó. Vou riscar meu pé aqui não, só para vocês verem aqui, ó. Aqui tem a unha do pé. Aqui embaixo, assim, até essa pelinha. Nessa pelinha aqui, ó. Se a pelinha tá escura, tá escurecida, ou meia roxeada, ou meia pretinha, vamos dizer assim, ó. Essa pelinha aqui, ó. Aqui tem a unha, tem uma pele aqui, ó. Quando essas peles estão escurecidas, geralmente, mais de 90% são pessoas que dormem muito mal à noite. Então, quando o reflexoterapeuta ele vai atender a pessoa fala assim, eu tô com insônia, eu durmo muito mal. Pode olhar o pé dela, no dedão tá essas manchinhas escuras. E é batata, é certinho. Então eu falo com vocês, é muito interessante essa questão da linguagem dos pés. Um dia eu quero fazer uma live sobre isso, explicar mais detalhes, né? Mas assim, não tem como aprofundar muito numa live, senão fica muito cansativo. Silveira, obrigado por ter gostado da live. Muito obrigado, viu? Tem mais lives minhas também, gente, já gravadas no meu YouTube. Então você depois entra lá no YouTube, digita Neymar, igual está escrito isso, com I mesmo. Neymar, reflexoterapeuta. Lá tem mais lives, tem vídeo meu explicando algumas coisas da reflexologia. Só entrar lá, clicar, se inscrever, pode compartilhar à vontade, tá ok? A Vânia está falando que estou dormindo mal até 3 horas da madrugada para dormir, mas depois, meu amigo, só cochilo até chegar o dia. Já acordo já cansada. Então, Vânia, você tem que ver o que está levando você a dormir mal, tá ok? A reflexoterapia ajuda bastante no caso de insônia, ajuda muito. Só que você tem que analisar o seguinte, como está a sua alimentação, está passando com estresse no trabalho, na família, entendeu? Então assim, o reflexoterapeuta, quando ele vai te atender, ele preenche uma ficha, ele te olha de uma forma holística, ele te olha como um todo, tá ok? E através dessa anamnese que ele faz na consulta, que ele vai trabalhar os pontos corretos, tá ok? E ajuda bastante. Eu tenho vários casos de pessoas que eu ajudei através da reflexologia que hoje estão dormindo super bem, tá ok? Ô Dani, muito obrigado, Daniel, terapeuta, reflexologia, falou muito bom, muito obrigado, bom ter gostado. Silveira está falando aqui, o que faz para ajudar essa pessoa? Então, Silveira, tem que ver na anamnese, tá? O que é a anamnese? É a primeira consulta, você leva a sua ficha, né? Preenche lá e vê o que a pessoa... uma forma de ajudar ela através dos pontos da reflexologia. Como você vai ajudar essa pessoa, ok? Então tem que saber, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada caso, o que ela precisa, qual a queixa principal dela. Vou supor, se vai atender uma pessoa, ela vai te falar lá 10 sintomas. Ela fala assim, eu tenho enxaqueca, eu tenho dor de coluna, eu tenho fibromialgia, eu não durmo bem, eu tenho intestino preso, eu tenho depressão, eu tenho pânico. Aí a pessoa fala um monte de patologia ao mesmo tempo. Então como você vai ajudar essa pessoa? Você vai casar as informações da anamnese e vai ver quais pontos você precisa trabalhar no pé dessas pessoas. Quais pontos, ok? Então tem como falar assim com você, Silveira. Tem forma de ajudar sim. Tem que saber o que está por fora aí também. Obrigado, Miriam Passos Resta. Obrigado por gostar da live.
É, Vânia, com certeza. O estresse, todo o estresse, uma coisa que muita gente não sabe. Todo o estresse, ele causa na gente um trauma. Tanto é que existe um estresse também depois um estresse pós-traumático. Tem pessoas que têm um estresse e têm um trauma por aquilo. E tem pessoas que têm um trauma depois, o estresse posteriormente. São coisas que andam muito próximas da outra. Estresse, tá ok? E traumas. São coisas que andam de mão dadas. Então tem que analisar o que pode ser isso aí. Às vezes também até uma psicoterapia te ajuda, tá? Então tem pessoas que correm pro fármaco, né? Correm pro médico, ô doutor, receita-me um remedinho para me dormir. Não é assim que funciona, gente. Nós temos várias terapias maravilhosas, tá? Que nos ajudam em tudo na vida. Você tem a acupuntura, tem a auriculoterapia, tem a reflexologia. Nós tem muita coisa que você pode procurar, beleza? Então assim, não corra primeiro no médico, não, que o médico vai te dar remédio, só isso, tá ok? Rafael, obrigado, Rafael aí, meu aluno, Rafael Prata, muito boas informações e dicas, muito obrigado. Silveira, eu digo esse dedo que eu te falou, que a pessoa não dorme direito, tem um coração do dedo escuro. Ah tá, Silveira, então a questão da insônia. Então, a insônia, eu trabalho o seguinte, eu trabalho a área cerebral, eu trabalho plexo solar, tá ok? Primeiro, plexo solar, área cerebral e pulmão, eu trabalho essas áreas. São áreas, Silveira, que ajudam a pessoa a dormir melhor. Olá, Vilma, boa noite. Por nada, Vânia, é um prazer estar respondendo, viu? Então aqui, ó, você trabalha as 3 glândulas, Silveira, aqui, ó, questão do sono, as 3 glândulas cerebrais, hipotálamo, hipófise e pituitária, ponta do cérebro em todos os dedinhos do pé e o plexo solar. Trabalho um pouco de pulmão também. Eu trabalho esses pontos para a questão de insônia, tá ok? Gente, muito obrigado por acompanhar a minha live. E quem não conseguiu pegar a live desde o início, eu vou salvar ela e vou colocar no YouTube daqui a pouco. Daqui a pouco deve estar carregando, demora a carregar um pouquinho. Acredito que lá para as... Quer ver? Agora são 9h40, né? No meu relógio aqui. Acredito que lá para as 10h20, 11 horas está carregada já. Então eu vou desligar aqui e vou colocar no YouTube. Então quem não conhece meu YouTube, é lá. Entra lá no YouTube, digita Neymar, separado, reflexoterapeuta. Se inscreva no meu canal, deixa like, tá cheio de vídeos lá. Dani, muito obrigado, topzera. Valeu mesmo. Silveira, muito obrigado. Gente, quero desejar a vocês uma boa noite, tá ok? Uma noite de sono assim abençoada, que vocês durmam bem demais, que vocês sejam felizes e tenham uma quarta-feira abençoada. Alguém falou aqui, ó, toma o tranquilizante para dormir, mas acho que está me fazendo efeito ao contrário. Pois é. Então, eu aconselho, Rafael Ferreira Alves, perdão, você procurar uma terapia alternativa. Qual que você acha melhor? Uma reflexologia? Uma acupuntura? Um aurículo? Tá ok? Então, gente, é isso. Muito obrigado por tudo, obrigado pela atenção. Não esperava esse monte de gente aqui na live me assistindo. Assim, me sinto honrado e muito grato por isso. Muito obrigado, boa noite, até daqui a pouco lá no YouTube, viu? Eu posso estar lá. Tchauzinho.